Então, vamos lá. Para isso, eu trouxe esses slides que eu vou apresentar para vocês rapidamente, iniciando, dando uma contextualizada na questão da longevidade e dos impactos. Quais são os impactos, do ponto de vista previdenciário e trabalhista, para as pessoas que estão envelhecendo? A Organização Mundial da Saúde já classificou o idoso como aquele que tem 60 anos a mais, mas já dividiu em 3 grupos, né? Os pré-idosos, né? Que são aquelas pessoas que estão entre 55 e 64 anos, os idosos jovens, os que estão entre 65 e 79 anos, e os idosos de idade avançada, que estão pessoas que estão com mais de 80 anos ou mais. Tudo isso para mostrar a preocupação que a Organização Mundial da Saúde está demonstrando com o envelhecimento da população. E, particularmente, o Brasil está inserido nesse contexto de uma forma extremamente dramática. E eu coloco essa palavra aqui e explico por quê. Vejam só, a França, ela teve, em 120 anos, a sua população de idosos duplicou. Vejam, 120 anos demorou para a França duplicar a sua população de idosos. Os Estados Unidos duplicou a sua população de idosos em 70 anos. E o Brasil? 20 anos. Em 20 anos, nós duplicamos a nossa população de pessoas idosas. Ou seja, em 2050, nós temos já a perspectiva que nós vamos ter uma população de idosos que vai dobrar. Então, veja, com isso, o Brasil está demonstrando o quê? A nossa população está envelhecendo rapidamente, por vários fatores. Qualidade de vida, melhor alimentação, as tecnologias, a medicina. Hoje se vive muito mais e se vive melhor. Graças a Deus que a gente está aqui hoje vivendo esse momento extremamente propício para a gente viver bem e melhor. Só que isto traz consequências enormes do ponto de vista trabalhista e previdenciário, como nós vamos começar a analisar agora. Aí, se você quiser passar para o segundo slide aqui, Sevilha. Qual que é o problema do envelhecimento? Demográfico. Então, o que significa a demografia neste contexto do envelhecimento da população? Que no futuro, nós vamos ter menos jovens para sustentar o sistema previdenciário, e que vocês sabem que quanto mais pessoas jovens ingressam no mercado de trabalho, com seletistas, né, no mercado formal, você tem mais gente contribuindo para, inclusive, a aposentadoria dessas pessoas que já estão saindo do mercado de trabalho. Como nós temos esse fenômeno, nós estamos com poucas pessoas jovens e cada vez menos pessoas jovens entram no mercado de trabalho, e cada vez mais a população envelhece, significa o quê sobre o ponto de vista previdenciário? Que essa conta não vai fechar. Porque se você tem na entrada menos gente contribuindo para o sistema e na saída mais gente usufruindo dele, nós temos um problema grave aqui. Qual que é? O sistema de previdência social não vai suportar pagar essa aposentadoria para essas pessoas que estão hoje usufruindo do sistema previdenciário. Então, veja, como já coloquei aqui, o Brasil, nesse contexto do envelhecimento da população, ele está num ritmo muito acelerado. E a pergunta na verdade, quais são as perguntas que são feitas neste momento? Bom, a primeira dedução simples e lógica de todo esse contexto é o quê? Quem vive mais, para fechar essa conta, para fechar a conta previdenciária, quem vive mais vai ter que trabalhar mais. Por quê? Se a pessoa vive mais, ela trabalha mais, está no mercado formal, ela volta para contribuir para a Previdência Social. Aí você diminui a pressão sobre a Previdência Social. Mas aí outras perguntas surgem. O que essas pessoas com mais de 50 anos vão fazer? Né? Que tipo de trabalho que elas vão fazer? Quem é que vai dar emprego? Pastor, posso, antes da gente falar dessas perguntas que são importantíssimas,
Eu posso te pedir licença para a gente focar de novo nessa questão do envelhecimento e da menor quantidade de jovens entrando no mercado de trabalho e o impacto que isso tem na aposentadoria? Esse é uma questão importante, que não é uma questão só do Brasil, é uma questão mundial, né? A Europa já discutiu a aposentadoria várias vezes. Talvez no Brasil seja uma situação mais dramática até, né? Mas é uma realidade que muitas vezes não está muito clara para a maioria das pessoas, né? Então, acho que eu gostaria, com a sua licença, meu amigo Pastore, e a licença de vocês que estão nos assistindo aqui, de chover de novo nesse molhado, né? Assim, o Pastore já explicou muito bem explicado, mas às vezes não fica muito claro, né? O modelo da Previdência, muita gente imagina que o modelo da Previdência é assim: eu todo mês eu contribuo para a Previdência Social, e o dinheiro que eu estou contribuindo, eles colocam numa caixinha que faz um certo investimento, mas aquele dinheiro que é meu está ali guardado, e quando eu for me aposentar lá na frente, eu recebo de volta exatamente o mesmo dinheiro. O dinheiro que eu coloquei lá fica guardado num fundo que depois volta para mim. Mas na prática não é assim que a Previdência Social funciona. Eu que estou contribuindo agora, o dinheiro que eu estou contribuindo agora está pagando a aposentadoria de quem está em casa aposentado. E daqui a alguns anos, quando eu for me aposentar, é o jovem que vai entrar no mercado de trabalho e contribuir para a Previdência que vai pagar a minha aposentadoria. Só que esse modelo ele só funciona se eu tiver mais jovens entrando do que pessoas aposentadas. Se eu tiver um número igual de jovens e aposentados, eu já começo a desbalancear. E se eu tiver mais aposentados do que jovens, eu perco a capacidade de que o modelo previdenciário funcione. Isso é uma realidade matemática, não é uma realidade social nem nada disso. Aí a discussão que poderia eventualmente, não vamos nem entrar nela aqui agora, eu vou falar dela, mas na mesma medida em que eu coloco, eu já retiro. A discussão que fica é, então o governo precisa cobrir a conta. Se faltar dinheiro, o governo tem que cobrir a conta. Essa pode ser uma discussão. Mas o governo ele também não tem dinheiro. O governo ele só gera dinheiro através de impostos. Então, para cobrir uma conta dessa, eu, você, todos vamos ter que pagar mais impostos para cobrir uma conta de uma previdência deficitária. É uma decisão e é uma análise muito complexa para ser feito, né? Uma outra alternativa que já foi feita uma vez, e que, na minha opinião, precisará ser feita mais adiante, já estou aqui até adiantando a minha opinião, é você aumentar o período, que é exatamente disso que o pastor vem falando agora, aumentar o período de trabalho antes da aposentadoria. Então, a pessoa precisa trabalhar mais tempo, ela precisa contribuir mais tempo para a Previdência Social, para depois ter o direito de se aposentar. É nesse ponto que o pastor agora, por exemplo, ele está falando sobre isso. Tá bom, se eu vou trabalhar mais tempo, e agora a gente vai entrar nessa discussão, o que as pessoas vão fazer, quem é que vai dar esse emprego, qual vai ser a qualificação que essas pessoas terão, até dentro disso ficam questões, né, pastor? O que elas conseguirão fazer até do ponto de vista de saúde física, né, que capacidade física. Sim, porque a pessoa, aos 80 anos de idade, ela tem uma capacidade intelectual plena, mas a capacidade física já não é a mesma, né? Então você começa a ter algumas questões importantes. Mas tem um outro elemento aí, pastor, e só antes da gente ir para essas três questões que são fundamentais, que eu gostaria também de trazer para a nossa discussão, que é o crescimento da quantidade de pessoas, não apenas no Brasil, no mundo todo, e o efeito da pandemia foi drástico em relação a isso, a quantidade enorme de pessoas que já não quer mais ter um trabalho formal, que não tem mais o interesse de ter um trabalho formal, e que não está nem interessado em aderir ao modelo de previdência. Então, gente que jovem, nós temos dois problemas no Brasil. Primeiro, a quantidade de jovens é cada vez menor quando comparada com a quantidade de idosos. E um segundo problema, a quantidade de pessoas inseridas no modelo formal de trabalho que contribui para a Previdência Social é cada vez menor. Então, eu já tenho uma base reduzida e, dentro dessa base, menos pessoas ainda interessadas em entrar no modelo tradicional de Previdência. Essa é uma matemática que um dia vai precisar ser dada conta. E aí, vou repetir, né? Ou eu dou conta cobrando mais caro da Previdência das pessoas que estão trabalhando. Então, uma discussão é, vamos aumentar a alíquota da Previdência de 11% para 14%. Né? Ou eu dou conta cobrando mais das empresas, que é outro problema no Brasil, né? Que eu teria que sobrecarregar as empresas. Ou eu dou conta fazendo com que as pessoas trabalhem mais tempo antes de se aposentar, porque elas contribuem com mais dinheiro. Ou eu dou conta tirando o dinheiro do Tesouro Nacional e fazendo com que o governo aumente imposto.